Porque, na verdade, tu tem todo um catolicismo de esquerda dentro do PT, progressista, mas católico. Por que nunca se falou em aborto dentro do PT? Até hoje, se falar dentro do PT em aborto, as pessoas tudo se olham como se estivesse falando uma coisa que o mundo não fizesse. Porque houve sempre esse acordo entre os intelectuais do PT, os sindicalistas do PT e a Igreja Católica Progressista. A questão de costumes na esquerda foi barrada por essa importante Igreja Católica de esquerda dentro do PT. E aí também é uma faca de dois gumes, entende? Porque é uma importante Igreja Católica, que foi quem chegou até as massas, chegou até pelas SEBs, chegou até aos grupos populares, as classes proletárias. É fundamental a existência dessa igreja. Ao mesmo tempo, ela foi um freio, e tem sido até hoje um freio imenso para as questões chamadas de costumes, ou os direitos sexuais, direitos reprodutivos. Até hoje é uma questão complicada, tanto para as mulheres como para a população LGBTQIA+. Sempre tem aquela coisa assim, porque tem a famosa Igreja Católica. E, por outro lado, tu tem agora toda uma igreja neopentecostal, que, na sua grande maioria, tem alguns pastores maravilhosos, tem alguns pastores que eu gosto de que tivesse uma religião, que eu vou entrar para a religião dele, mas, em todo caso, tem alguns pastores interessantes, mas a grande maioria, a massa dos neopentecostais, são extremamente conservadores e não são não praticantes. São pessoas que seguem, e essas pessoas são muito antifeministas. Óbvio que tem alguns núcleos de mulheres dentro, mas são muito pequenos. Porque são religiões extremamente conservadoras, extremamente machistas, e as mulheres têm muita pouca possibilidade de se expressar dentro dessas igrejas. E, bom, aí tu tem uma Damares Alves, que é uma figura exponencial desse tipo de igreja, né? Que está querendo que criança de 10 anos tenha filho de estuprador. Então isso aí, o feminismo, o movimento feminista, ele tem uma outra característica muito diferente hoje do que teve quando nós começamos nesse feminismo que era político, que era um feminismo de luta por trabalho, que era um feminismo de luta por direitos trabalhistas iguais de homens e mulheres, contra a violência. E a violência contra a mulher é uma coisa que até hoje continua de forma absurda. Até que um dia o padre fez um sermão e disse: por que não se reza mais? Porque se rezassem mais não tinha seca, se rezassem mais as coisas estavam melhor, porque o pessoal não reza. Vocês não acham? E o padre resolveu ser participativo. E um aluno meu da catequese levantou a mão para falar e disse: mas padre, a catequista disse que não adianta nada rezar se a gente não fizer as coisas, se a gente não lutar, se a gente não evoluir. O padre não gostou daquilo, aí passei a ter atrito com o padre e saí da catequese, né? Encerrou meu expediente ali. E nessa mesma época aí, eu comecei a participar da Pastoral da Juventude. Lá em Sananduva. Sananduva. Através da igreja, né, dos segmentos da igreja que apoiavam, né, uma mudança, aquela ideia da teologia da libertação, e que a gente começou a olhar mais a fundo essa questão do meio rural, né, e ver da importância que tinha, que tem, né, na vida das pessoas, né, produzir alimentos, cuidar da terra, cuidar do meio ambiente, e viver uma vida mais sossegada, né? Mas acho que a religião, ela aparece muitas vezes como um óbice, especialmente quando a gente fala, assim, de direitos sexuais e reprodutivos, né, nos discursos legislativos, né, na forma como isso é atravessado de uma forma muito perversa mesmo, mas muito complicada mesmo, né, de como isso enviesa o tema, né, e como isso pauta, né, os corpos das mulheres, né, como isso é feito de uma forma bem maquiavélica mesmo, né, de colocar
certas imagens, mobilizar certos medos, né, mobilizar socialmente mesmo, assim, acho que muito mais, assim, a religião vai aparecer, né, como um lugar institucional, né, que estrutura certas políticas de Estado para obstaculizar certos direitos, né, como as bancadas evangélicas, né, fazem uma articulação muito perversa, né, de certos medos, certas angústias sociais, né, para mobilizar mesmo, né, esses fantasmas morais, assim, das pessoas, né, contra, né, a possibilidade de acessar a interrupção de gestação, né. Eu sou de uma família que tem bastante fé, assim, eu acabei não tendo isso para minha vida, assim, né, até por vezes me questiono essa coisa de algo superior ser mais forte do que a própria força da classe trabalhadora organizada, sabe, mas também não acho que tenha que ser combatido, sabe, a fé alheia, assim, não acho que tem que ser por aí, né? Porque é uma questão tão particular, assim, que muitas vezes motiva também, né? E não vejo que a gente tenha que, de alguma maneira, militar contra a fé dos outros, sabe? Quando eu começo, assim, a me dar conta disso, né? Me dar conta no sentido de que é que é um vetor político, né? Porque, por exemplo, as minhas mais velhas, as minhas mais velhas no sentido da tradição, vão dizer que política e religião não se misturam. Religião é uma coisa, política é outra. Tá? Realmente, religião é uma coisa e política é outra. Mas elas se misturam, sempre fizeram política. Né? E aí eu digo assim, não, mas só um pouquinho. Quando tu fazia isso, quando vocês faziam isso, né? Hoje eu estou na categoria de mais velha, né? Mais antes, né? E tu fazia isso, o que é isso? Ah, não, é porque a gente reunia as pessoas e vamos lutar com isso, Isso é política, entende? Então, nós fizemos política. Né? Uma coisa é a forma como nós percebemos o poder, que para nós ele tem que ser circular, entende? Porque partindo da vivência de terreiro, né? que é outro princípio civilizatório, entende? E por isso a gente hoje diz assim, ó, a gente precisa de reparação civilizatória. Né? E reparação civilizatória não significa que tu tem que, né, que individualmente tem que dar uma grana aí para os pretos e para os negros. Não, tem que ter política pública. É disso que a gente fala, é do coletivo, né? E aí, quando a gente começa, assim, ó, eu me inicio não como, como assim, ó, bom, vai lá, vai se iniciar, né, no batuque. Minha família não era, né? Minha família era espírita, kardecista. Só que aí eu percebo que ali é o meu lugar, né? Ali é o meu lugar, e ali é o meu lugar de fazer política.